E gurizadinha medonha, tudo bem com vocês? Então, tá bom. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre autoestima, autoaceitação e acreditarmos no nosso potencial, acreditarmos nos nossos sonhos de que sim, eles podem se tornar reais, que basta não apenas nós acreditarmos nos nossos sonhos, mas principalmente em si mesmo, acreditarmos no nosso taco, que a gente pode, né? Que se o fulano pode, por que eu não posso também? Já tive problema com autoestima, autoconfiança? Já. Já vivi momentos na minha vida que eu não me via satisfeita com a minha forma física, com alguma parte do meu corpo? Já também. Eu soube superar? Soube. E como? A partir do momento que eu simplesmente comecei a parar de me importar com a opinião negativa e maldosa das pessoas. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu só fico somente pra mim, eu filtro pra minha vida somente as coisas boas que as pessoas pensam ao meu respeito. As opiniões maldosas, eu simplesmente descarto, deixo pra lá. Eu sou uma pessoa que somente fico com as críticas construtivas ao meu respeito. E uma coisa que eu falo pra vocês, saibam diferenciar uma crítica construtiva de uma crítica maldosa. A crítica construtiva, ela só tende ao quê? A agregar a coisas boas e a coisas positivas, tanto no nosso presente quanto no nosso futuro. As críticas maldosas são justamente críticas que vêm de pessoas que estão lá embaixo, lá no esgoto, assim, e ela fica apontando o dedo na tua cara, seja qual lá for o motivo para justamente te deixar no mesmo nível delas, tá? E foi a partir do momento que eu simplesmente parei de me importar com o mimimi das pessoas, com as pessoas dizendo toda hora pra mim como deveria ser o meu corpo, a forma que eu deveria me vestir, a forma que eu deveria, sei lá, enfim, qual for o motivo ali, eu simplesmente comecei a deixar pra lá e descartar. E a partir desse momento que eu parei de me importar com isso, a minha vida só tendeu a crescer cada vez mais e ir a cada vez mais pra frente. Bom, o início da minha adolescência não foi fácil, tá? Quem me acompanha aqui no canal sabe de toda a questão de bullying, questão de suicídio, que sim, eu pensei em suicídio, porque foi uma forma que eu encontrei, de repente, conforto e solução para os meus problemas que eu passasse na época. E graças a Deus, assim, ó, Deus, o meu anjo da guarda é muito forte, assim, surgiu na minha vida e eu comecei a pensar realmente na vida e pensar que ia adiantar eu cometer suicídio por causa de uns filha da puta que ficavam rindo de mim, me colocando pra baixo por causa que eu não tinha um padrão de beleza agradável aos olhos deles, porque eu não tinha um padrão de beleza igual as outras meninas da minha idade na época, que tinham peito, tinham bunda, tinham coxa, né? Iria adiantar eu fazer minha família inteira, meus amigos, sofrerem por causa de uns bosta que tinham prazer de me deixar pra... Não eram somente, assim, brincadeirinhas verbais, violência verbal. Passou pra violência física também. Passou por um momento que eu me vi na minha vida, a minha vida decaindo cada vez mais. E não era somente minha autoestima, minha autoconfiança que estavam indo ralo abaixo. Era a minha vida. Eu tava acabando com a minha vida aos poucos por causa que eu me importava com a opinião dessas pessoas, né? Eu me vi em momentos na minha vida, eu também não vou ficar entrando em detalhes, né, do que esses meninos faziam comigo, até porque tem tudo explicadinho aqui no canal, mas eu me vi em momentos na minha vida que, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu reprovei 2 anos na escola por causa disso, né, que eu não me via mais com vontade de viver, com vontade de estudar. Eu comecei a ter contato com bebida alcoólica na época, muito nova, né? Ali com 13, 14 anos, ali em 2006, 2007, né? Que foram os piores anos da minha vida, na qual eu sofri calada, sofri sozinha. E uma coisa que eu falo pra você, se tu tá assistindo esse vídeo, que tá aí no outro lado da telinha, passando por um problema assim, passando por bullying, sei lá, depressão, com ideia suicida, alguma coisa assim, procura ajuda. Conversem com seus pais, conversem com seus familiares, com amigos, seja lá quem for. Não fiquem guardando para si mesmo esse sofrimento, sabe? Chegar num ponto que a vida de vocês está indo ralo abaixo por causa de uns filhos da puta. Não façam isso como eu fiz. E eu simplesmente tomei vergonha na cara. Eu me olhei no espelho um dia, foi no ano que eu reprovei pela 2ª vez. Eu pensei pra mim mesma, cara, vai adiantar eu acabar com a minha vida? Não, não vai.
eu vou encarar esse ano. Eu poderia sim fazer um supletivo, fazer um EJA, né? Até porque eu tava realmente atrasada, né? Eu pensei, não vou fazer, eu vou encarar essa sozinha, eu vou ser forte, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima. Eu vou porque eu sou capaz, porque eu posso e porque eu quero. Eu não tava com aquelas ideias para provar absolutamente nada para ninguém. Eu vou e eu quero, foi isso que eu fiz. Eu encarei aquela turma com pessoas assim, com idades assim, 2 anos mais nova do que eu já tava com uma idade para estar entrando ali no ensino médio, eu tava na 7ª série. E, gente, não me arrependi. Sério, um monte de gente dizendo assim, por que tu não faz um supletivo? Não faz. Não, eu vou encarar essa e consegui. Foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano assim que eu conheci pessoas maravilhosas naquela turma, sabe? Os primeiros dias não foram fáceis, porque assim, ó, se tu repetiu de ano, se tu tá vendo esse vídeo, tu repetiu de ano, tu vai saber o que eu tô falando. Eu não sei, mas parece que quando tem um repetente na turma, todo mundo fica olhando com uma cara assim, ele é o isolado da turma, ninguém quer saber dele, como se ele tivesse, sei lá, cometido um crime bárbaro. Sério, ele recém saiu da cadeia. É sério, é assim que a gente se sente. E eu pensei, não, eu comecei lá, fiz amizade com todo mundo. Aí teve uma vez que sempre ficava sem grupo. Aí a professora me colocou no grupo lá de umas meninas. E, gente, eu simplesmente comecei a conversar com elas. E, cara, a amizade foi fluindo e tá aí até hoje. Sério, eu comecei a fazer amizade sim com todo mundo. E minhas notas dispararam. Sério, eu simplesmente pensei, não, esse ano aqui eu não tenho somente obrigação de passar, eu quero passar de ano, mas aprendendo coisas, assim. E chegou num ponto, assim, que eu botei uma meta na minha cabeça, eu pensei, cara, eu vou chegar numa meta que eu não quero ficar com nenhuma nota vermelha, eu quero saber o que é de novo isso, porque, gente, eu era de uma CDF, eu passei, tipo assim, ó, considerada a burra da escola. Esses meninos, além de fazerem as atrocidades comigo por causa da minha forma física, ficavam falando porque eu era burra, eu rodava porque eu era burra, porque não sei o que, porque eu não ia chegar em lugar nenhum. Pensei, será mesmo que eu não vou chegar em lugar nenhum? Aí eu peguei, separei o meu tempo, eu pensei assim, cara, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa dos estudos, não, simplesmente vou saber separar o tempo, a hora de estudar, a hora de estudar, a hora de me divertir, a hora de me divertir. Aí eu botei uma meta na minha cabeça seguinte, a escola que eu estudava aqui atrás de casa era assim, quem não tirasse nota nenhuma vermelha recebia o boletim ali, na hora. O diretor vinha lá na sala e, nossa, tipo, quando ele falava teu nome, todo mundo ficava tipo, nossa, tu era considerado o rei. Aí eu pensava, cara, se essas pessoas podem, eu também posso. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu não queria justamente tirar a melhor nota da turma, não. Pra mim tava bom se eu conseguisse as notas, assim, boas. Assim, na média tava bom, mas, gente, as minhas notas, assim, disparou de um tanto, assim, que eu me vi tanto no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, com as minhas notas, assim, quase todas gabaritadas, eu passei super bem. E o bacana disso tudo é que quando eu via alguém mal, assim, com nota vermelha, eu me juntava com aquela pessoa e disse, não, vamos estudar. Eu gostava, sabe, de explicar pra pessoa o que eu entendi da matéria. Eu queria ver aquela pessoa também com as notas altas. Eu pensava, cara, se eu conseguir, por que tu não vai conseguir também? E eu gostava muito disso, sabe? De ajudar as pessoas, tanto ali, tanto na faculdade, né? Eu terminei os meus estudos, alô, graças a Deus terminei os meus estudos, me formei com notas bem altas também. Eu também botei meta na minha cabeça, disse, não, eu vou entrar pra faculdade, eu quero notas altas também, assim, eu não vou admitir menos de 8,5, porque isso aí foi meta, não foi pra me aparecer pra alguém, sabe? Porque eu não devo nada pra ninguém. Foi justamente porque eu pensei, cara, se tem gente que pode, por que eu não posso? Eu acreditei em mim mesma. E na questão da forma física, gente, pra vocês terem uma noção, que eu tava falando antes, eles ficavam rindo de mim porque eu era magra demais, porque eu não tinha peito, porque eu não tinha bunda. Eu cheguei a me importar num nível que eu colocava 3 calças embaixo da minha calça do colégio, botava um monte de sutiã. E eles começavam a reparar que eu tava mais encorpada e eles começavam a me tratar bem
porque eu estava agradável aos olhos deles, eu estava considerada gostosa aos olhos deles. Infelizmente, parece que a gente vive numa sociedade que a gente só vai ser tratado bem a partir do momento que tu é agradável aos olhos dos outros. Que é isso, minha gente? E foi aquele ano aí que eu reprovei de novo, que eu pensei, cara, foda-se, foda-se, vou botar minhas gambitas pra fora. Se eles rirem da minha cara, pau no cu deles. Cara, eu simplesmente não me importei mais. Eu simplesmente odeio a cara nos estudos. Sério, eu me lembro que no segundo trimestre teve uma professora que acompanhou toda a minha decadência na escola. E depois eu acabei contando pra ela, né, o real motivo. E ela fez um discurso na escola quando eu recebi o boletim. E ela disse, e a turma inteira tava, tipo assim, eu tinha gente assim com notas muito ruins, sabe? E à beira de reprovar também. E a professora dizia, cara, não desistam. A Sandrelli reprovou 2 anos aqui por um motivo tal, tal, tal. Hoje eu sei o motivo, sabe? E não deixem os estudos de lado. Cara, se ela conseguiu, vocês também podem. Eu tô falando isso porque ela é uma pessoa que fala isso, né? Eu sempre falo isso pra vocês, né? Porque eu gosto de compartilhar as minhas experiências, de que se eu conseguir, tu também pode, né? A gente acreditar nos nossos sonhos na faculdade foi a mesma coisa. Eu era julgada também porque eu era o pontinho rosa, né? Me rotulavam, essa daí deve ser triburra, não deve saber nada. E todo mundo deu de cara no chão quando me apresentei pela primeira vez. Tinha uma menina na minha turma que, nossa, ela se apresentava muito bem. Eu fiquei encantada com ela na forma na qual ela se apresentava. E eu me espelhei nela, eu me inspirei nela. Eu pensei, cara, se ela pode, eu também posso me apresentar no mesmo nível dela. E foi isso que aconteceu. Eu me lembro que eu fiz trabalho com ela. Cara, eu tirei 9,8 na apresentação e todo mundo ficou de boca aberta, todo mundo me abraçou de uma forma, não com forma de inveja, mas foi com uma forma assim do tipo, cara, eu tô aqui já 2, 3 anos, eu não me apresento da mesma forma de que tu, uma novata, conseguiu se apresentar como isso. Eu levei aquilo na esportiva e não foi maldade, não foi inveja da parte deles, eu simplesmente comecei a passar minhas dicas pra eles, de como eu conseguia me portar na frente de todo mundo, deixando o nervosismo de lado. E essa menina na qual eu me espelhei, me inspirei, ela fudeu com o trabalho meu na matéria seguinte, na qual cara, só não tirei uma nota vermelha porque eu fui muito bem nas provas, né? A gente fez um trabalho, né, resumindo a história, e ela simplesmente não deixou eu fazer absolutamente nada do trabalho, ela não deixou eu tocar no trabalho, eu tava no desespero, ela não me deu nem a parte que eu tinha que estudar da matéria, ela simplesmente ficou com o trabalho pra ela, pras amiguinhas, e eu fiquei taxada como burra pela professora. Cara, e sabe o que eu fiz? Eu pensei, eu não vou ficar calada, eu não vou, porque eu tirei essa nota ruim na apresentação, não foi por minha causa, foi por causa dela, por inveja dela. Uma pessoa que eu me inspirei, me espelhei, né? Poxa, que se ela conseguiu tirar uma... Por que eu não pude, né? Tipo, me apresentar tão bem quanto ela, sabe? E ela me passou a perna, né? A Jéssica. Ô, Jéssica, se tu estiver vendo esse vídeo, vai tomar no teu cu, sua vagabunda. Aí... E foi isso que eu fiz na faculdade, eu não fiquei calada, sabe? Ela passou a perna em mim. Por quê? Não porque eu me inspirei, me espelhei nela. Eu pensei, gente, poxa, ela foi uma guria que, nossa, cara, eu admirava um monte. A forma que ela falava, nas notas dela, sabe? Ela era uma pessoa muito inteligente, assim. Nossa senhora! E eu acabei tomando no cu. Ela fez eu tomar no cu ali na frente de todo mundo. E aí a turma aquela vez, nossa, me abraçou mais ainda. Nossa, tu entregou essa filha da puta. Porque ninguém gostava dela. Mas eu admirava ela na forma na qual ela se apresentava. Na forma de tão boa aluna. Ela era filha da puta, mas ela era muito boa aluna. E porque eu me espelhei nela, ela fez eu tomar no cu, né? E naquela vez lá que as pessoas meio que duvidaram de mim, né? Porque eu era o pontinho rosa, tinha uns cabelos até a cintura, tinha mega hair, eu ia de salto alto pra aula. Aí todo mundo ficava tipo, né? Sabe aquela coisa de julgar pela aparência? Vamos parar com isso, minha gente, vamos parar de julgar pela aparência. E foi isso que aconteceu, tipo, nossa, o pontinho rosa tirou 9,8 numa apresentação, uma novata, né? Uma novata fez uma coisa que, sei lá, nenhuma pessoa que tá mais tempo fez. Né? Vamos parar com isso.
Entreguei, e na faculdade eu entregava todo mundo. Quem não fazia trabalho, eu sou dessas, eu entregava todo mundo, não queria nem saber. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deem um joinha, não deixem de compartilhar também, não deixem de se inscrever aqui no canal. E a dica que eu dou pra vocês aqui: acreditem nos sonhos de vocês, acreditem no potencial de vocês. Vocês podem, eu pude, vocês podem também, acreditem em vocês, ó, deixem a opinião maldosa dos outros de lado. Acreditem em si mesmos, acreditem nos sonhos de vocês, acreditem que sim, vocês